Boa noite! Oi! Como estamos? E aí, amada? Nossa, amiga, tu vendo a live aqui, o layout está... nossa, Viu? chuchu, hein? Viu? A gente veio preparado. Estamos nas areias Pois de Arrakis aqui, ó. Cuidado com os vermes. Já chegamos nessa vibe, já chegando Pois nessa é, amiga, vibe. monta no verme, eu mato o verme. Fica aí o questionamento. Eu acho que a gente não consegue fazer nenhuma das duas coisas, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, gente, estamos aqui para debater Duna, tá? Nosso pequeno projeto de leitura, tá? É que, realmente, né? Pequenininho, assim. Nossa. Bem suave, tá? Bem suave. 2 horas de leitura apenas. Não, a galera tá lutando, tá lutando. Mas assim, deu tudo certo do lado daí, Bárbara? Deu tudo certo do lado daqui, vitória do povo de Deus, aleluia, igreja. Eu nem acreditei quando chegou na última página. Eu falei, meu Deus, eu pude, eu consegui, essa vitória veio para mim. Ai, foi assim, um alívio. Parecia que eu tinha parido 9 filhos, igual aquela moça que saiu na reportagem esses dias pra trás. Não, Mas e aí foi deixa eu ótimo. contar pra vocês. Eu e Bárbara não trocamos uma palavra a respeito dessa leitura coletiva. Eu não faço ideia do que ela achou. Ela não faz ideia do que eu achei. E a gente vai botar, jogar tudo aqui. Hoje vai ser o dia que a gente vai lavar a roupa suja de Duna. Hoje vai ser treta aqui. Treta, babado, confusão e gritaria. Isso aí, isso aí. Gente, nós vamos começar com as nossas impressões sem spoiler de como foi a experiência de leitura, o que a gente achou do livro e tal. E aí depois a gente parte para discussão com spoiler. Lembrando que as redes sociais da Bárbara estão linkadas aí no comando convidade, tá? Então, exclamação convidade para seguir a patroa. Tá bom? Nunca pedi, só quero um follow, nunca pedi nada. Só dá um follow pra gata, por favor. Dá o follow da gata que a gata merece, entendeu? Tá pagando as coisas em euro. Tá pagando as coisas em euros, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a gata. 11 da noite, entendeu? Sim, então a gata é internacional, o fuso é estranho, então assim, a gente tá lutando aqui, mas vai dar tudo certo, tá bom? Fé no pai. Então, Barbie, quer começar falando pra gente como foi essa experiência doida pra você? Foi a primeira vez que você leu Duna? Que nota você deu? O que você achou da história? Vamos lá! Então, foi a primeira vez que eu li Duna. Na verdade, assim, eu fiquei super empolgada pra ler Duna. Eu já tava empolgada pra ler, aí a Thames me convidou pro projeto. Eu falei, nossa, é minha chance, a vitória, vem aí. E aí eu fui bem empolgada. Mas assim, eu não sabia muito do que se tratava a história. Eu sou esse tipo de pessoa que eu falo, vou pro projeto, o que é o livro, não sei, mas vamos, amiga, vai dar tudo certo. E eu estava empolgada pra assistir o filme também. E assim, eu não sou de ler muita fantasia, né? Então, pra mim, fantasia é uma coisa muito complexa, porque eu preciso me atentar a todos os detalhes, e não é uma coisa que eu sou tão acostumada assim na vida. E eu comecei a ler em espanhol, o que eu li, tipo, umas 150 páginas em espanhol. Aí você começa, um gênero e você não tá As acostumada numa língua decisões que a gente resolve tomar na nossa vida. Pois é. Ai, gente, é tipo você usar umas roupas estranhas pra sair, sabe? Aí chegou nas 150 páginas, eu comecei a perceber que não estava acontecendo. Porque, como tem algumas palavras da língua espanhola ainda que pra mim são desconhecidas, misturava com a língua do livro, né? Tipo, alguns termos que eles usavam no livro, tipo Siri, coisas assim. E eu não sabia se era espanhol ou se era a língua do livro, saca? Aí eu falei, não vai estar rolando, né, gente? Aí, vamos abdicar. Vamos estar desistindo aqui de ler em espanhol. E peguei o e-book. Pra mim, os primeiros 30% das histórias foram muito fluidos. Eu gostei muito, fiquei muito empolgada, assim, tipo, eu tava muito ansiosa pra descobrir o que vai acontecer. Eu acho que aconteceram muitas coisas ali nos primeiros 30%. Dos 30% aos 70%, eu já achei um pouco mais parado. Porque eu tinha muito a sensação de que o Paul era invencível, sabe? Tipo, nada vai acontecer com o Paul. Então eu não senti uma adrenalina de
Sabe, o Paul vai morrer agora, ou meu Deus, agora vai acontecer uma catástrofe aqui. Eu não senti essa adrenalina. E aí, pra mim, esse ponto foi um pouco mais arrastado, até que a gente chega ali em 70% e começa, né, tiro porrada e bomba novamente, as coisas começam a se desenrolar mais. E aí, mas assim, foi aqui, eu fiquei surpresa com a narrativa. Eu confesso que eu achava que fosse ser mais denso, que fosse ser um livro mais difícil de ler. E eu não achei ele um livro difícil de ler. Eu achei ele muito fluido. Só que era aquela coisa, assim, de tipo... Realmente, essa parte fica um pouco mais arrastada. Me gerou um pouco de... Ai, não quero ler ele agora, sabe? Não era aquilo de... enquanto eu lia, o livro estava arrastado. Era enquanto... Quando eu parava de ler, eu não sentia tanta vontade de voltar, porque eu não sentia que tinha a puxada, sabe? Aquela coisa de... agora vou ler, preciso ler, porque vai acontecer tal coisa, tal coisa. Eu não sentia, eu sentia o tempo todo que o Paul tava mó na maresia, sabe? Assim, minha vida é ótima, tô aqui todo lascado, tendo que beber meu próprio suor, mas tá tudo show, brother. Então, mas no geral, eu gostei do livro. E assim, o final, pra mim, foi um super puxa. Eu achei o final muito interessante. E eu achei que puxou bastante pro próximo livro, sabe? Gostei também que no final os apêndices trouxeram as explicações que a gente não tinha, né? Com relação ali a várias instituições, realmente, a várias questões com relação ao mundo criado. Eu achei isso interessante também. Muito bem. Bom, Duna pra mim foi uma releitura, tá, gente? Eu já tinha lido Duna uma vez em 2018. E eu tenho uma história curiosa com esse livro, que é o seguinte... Eu li ele pela primeira vez e eu achei o mundo muito interessante, mas eu tive uma situação de não ter me apegado a ninguém na história. Eu não tive apego emocional com nenhum personagem. E normalmente isso faz com que eu... A Bárbara se divertindo com... Amiga, eu li aqui os apêndices. É apêndice, não é? De repente não é apêndice. Eu tô pensando no apêndice. Uma inflamação no apêndice. Ai, meu Deus, já começamos assim. Já começamos assim. E aí, quando normalmente eu não me apego muito com os personagens, eu tenho um pouco de dificuldade de me lembrar de detalhes da história. Então, assim, eu sabia te dizer o que era a história de Duna, mas me pergunta um detalhe e eu já não lembrava mais. Tá. E aí, quando foi a minha surpresa, porque um belo dia eu tava arrumando minhas notas no Scooby e eu vi que eu tinha dado uma nota super alta pra esse livro. E aí eu fiquei assim, o que a Tamires lá de 2018 estava na cabeça dela que ela deu essa nota? Porque a minha memória do livro não batia com a nota que tava lá, entendeu? Eu tava tipo, eu devo ter dado uns 3,5 pra Duna pela quantidade de coisa que tem na minha cabeça. Daí tava lá 4,5. E o que rolou? O que eu bebi nesse dia, né? Enfim. Aí eu resolvi, porque, enfim, ia sair Primeiro, essa é uma série, é uma das grandes séries de ficção científica, né? Da história da literatura. É muito difícil você discutir de ficção científica e Duna não ser uma referência para ser comentado, né? Então, esse é o tipo de série que eu quero concluir, né? Então eu pensei assim, não, assim como esse ano eu tava na minha vibe de tipo, vou fazer projetos de leitura pra concluir, eu empurrar as séries que estão aqui paradas. Então eu fui de Duna, e aí a Barbie resolveu embarcar. A gente tinha um cronograma bem mais audacioso num primeiro momento, né? No momento da proposta, depois a gente resolveu pegar um pouco mais leve, que eu também já tava assim, ó, aqui já tava me afogando nas minhas próprias LCs. Já tá pelas tampas. Já tá passando. E aí, assim, a minha releitura de Duna foi muito melhor que a minha primeira leitura, tá? Eu consegui me relacionar melhor com os personagens aqui. Eu fiquei mais interessada com a história. E por mais que eu já soubesse o que acontecia, eu tenho uma noção de que os conceitos da história assentaram melhor pra mim do que da primeira vez que eu li, sabe? Então, assim, eu acho que eu entendi melhor a própria relação, assim, da Jéssica com o Paul. Eu acho que tem várias nuances que eu não tinha pegado da primeira vez que eu li, que eu consegui me apegar melhor. Então, a minha segunda experiência com Duna, conforme eu esperava, né, da bondade do meu coração, já que estou me comprometendo a ler muitos livros aqui, que eu fosse curtir mais nessa segunda vez do que da primeira. E felizmente aconteceu. Que não é necessariamente uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o meu outro projeto, que é o Tecendo a Roda, que eu tô lendo A Roda do Tempo. Os livros que eu reli, eu não necessariamente gostei mais ao estar relendo. E Duna me causou esse sentimento. E aí uma coisa que você falou, que eu acho interessante, é que você falou sobre ser uma leitura que não foi difícil, não foi confusa. E essa é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, né? Que tipo, nossa, Duna é mó difícil, entrei, não tô entendendo nada. E eu
só pensava assim, gente, eu não me lembro de não ter entendido nada. Eu não me lembro porque a minha cabeça já tá para lá de Bagdá. Mas eu não me lembro dos conceitos serem difíceis. E realmente eu entrei dentro do livro e pra mim foi mó de boas, assim, passar. Eu também achei muito simples. O fluxo foi de boas. É claro, assim, gente, a gente tá num ambiente aqui que é diferente do nosso. A gente tá num mundo diferente, numa configuração diferente. Então a gente tem que entender esse beabá. Mas isso a gente vai entendendo conforme a gente vai lendo a história, né? Até porque se o autor fizer 2 páginas introdutórias tascando ler tudo na gente, a gente vai reclamar que é infodump. Então a história ela tem que conduzir pra gente ir aprendendo junto com a história. Então é normal. Mas não é porque você não sabe todos os detalhes sobre a história ou sobre aquele ambiente que você não tá entendendo nada. Porque às vezes fica na minha cabeça que é isso que acontece com as pessoas, sabe? Tipo, nossa, eu não sei exatamente as regras desse mundo, então eu não tô entendendo nada. E eu acho que Duna não é necessariamente um livro difícil de você entender o que tá sendo passado pra você. É claro que tem muitas coisas que a gente não sabe ainda e ao que tudo indica e é comentado sobre essa série, as coisas vão se tornar mais complexas daqui pra frente, né? Sim. E tem no final também, eu acho que eu já comentei, né, que essa parte dos apêndices no final é muito interessante porque dá algumas respostas com relação ali aos próprios Freemans e como é que o reino deles se deu, né? Como é que eles conseguiram ter força, porque até então era um povo que era visto como um povo fraco, na verdade era subjugado, né? Eles nem eram vistos pelos outros povos como povos de fato, eram vistos como animais. Com relação à própria religião, então todas essas questões que porventura não foram tão abordadas ou não foram tão explicadas dentro do conceito da história, é trazida nesse apêndice e a gente dentro da história também, o que é interessante, né? Que é um fragmento da história que está nesse apêndice. Não é apenas uma explicação ali. Ele criou toda uma cena para desenvolver essas questões e fazer com que a gente entendesse isso de maneira mais fluida. Então, eu achei isso interessante também. Curti. E também o dicionário no final, né? Para alguns termos que eu já esqueci todos, mas é sobre isso a vida, né, gente? Isso foi até uma coisa que eu anotei, porque foi uma das coisas que eu acompanhei a galera falando também, né? Que, tem que ficar indo no final, ver o termo. E aí eu fiquei cuidando isso conforme eu tava lendo, e vários dos termos, a primeira vez que ele apresenta, ele realmente apresenta de forma seca dentro da frase, e aí vai passar uma página, e na próxima página, dali um pouquinho, ele vai explicar o que aquele conceito significa dentro da história. Então, se o leitor tiver um pouquinho de paciência, ele vai receber a informação dentro da história um pouquinho mais à frente, sem precisar ficar voltando lá atrás. E tem muitas coisas que a gente pega de conceito, assim, também, né? Que essa é uma coisa que também, normalmente, a gente precisa olhar para o parágrafo inteiro, para o conceito da história inteira, e a gente consegue pegar, né, a ciência do que é aquilo, sem precisar ficar parando a história, que eu sei que é uma coisa que tira o ritmo, né? Você parar, vai lá atrás, procura o conceito, volta para a história. Se perdeu no parágrafo, vai ter que começar a ler de novo, né? Então, eu acho que é tranquilo se você tiver um pouquinho de paciência de andar com a história e assim, você ouviu 1, 2, 3 vezes e aí, efetivamente, você não conseguiu entender o que aquilo significa, daí você vai lá e procura o conceito, que aí vai fazer sentido até das coisas prévias, né? Sim. Bom. Totalmente. Tenho aqui uma série infinita de tópicos pra gente debater hoje, Vai tá? aí, porque eu vim sabendo que você ia ter, então eu nem fiz. Gente, a Tamires é aquela pessoa que eu sei que ela é tão organizada que eu posso ir leve, entendeu? Livre. Olha aqui, Tamires. Ó. A próxima live é no seu canal. Eu não vou levar nenhum papel na próxima live, tá? É você. Vai ser minhas lutas, né? Vai ser tua luta, tu que luta. Mas assim, ó, o livro da próxima é bem pequenininho, ó. A Bárbara se safou, hein? Me armei nessa. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa interessante da gente olhar é o contexto da história, tá? A gente tá num mundo que, em teoria, tá muito à frente da nossa civilização. Exato. Ao mesmo tempo, ele não é um mundo tecnológico, eles até falam isso, né? Um mundo pós-tecnologia, eles têm aversão ao estilo de tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo. Por causa de uma suposta escravidão de máquinas que eles sofreram no sentido de eles ficarem usando as máquinas uns contra os outros. E aí, ao repudiar a tecnologia, a gente regrediu a um status quase de monarquia, né?
onde a gente tem Isso. casas regentes que vão passando de geração em geração. Eu acho isso muito doido de pensar que porque assim, a nossa sociedade agora, no sentido político, ela é muito mais evoluída do que o que a gente vê em Duna. Mas a evolução deles, pós-evolução máquinas, foi chegar no ponto de voltar a algo que pra gente é passado. Regredir. Algo que É uma regressão da civilização total, né? Sim. Tainá, sim, agora a gente vai entrar com spoilers, tá? Os 2 pés na porta, então não quer pegar spoilers. É a hora de ir embora. Esse é o momento que você deixa em lurk, vai embora, mas deixa aberto. Deixa aberta pra contar as views, por favor. Obrigada. E aí... eles regressam, né? Tipo, a civilização volta para um estado de monarquia com alguns povos que têm mais poderes que outros, e esses povos que têm mais poderes que outros, o seu regente tem um cargo mais alto, né? Sim. O barão, ele é menor que o duque, que é menor que o imperador, que obviamente é menor que o príncipe. Então, cada comunidade ali tem o seu poder de influência, e as comunidades têm um regente que tem sua nomenclatura de acordo com esse poder. Eu acho muito doido pensar numa era de viagem espacial, onde a gente seja atrelado a essa configuração política. Porque isso pra mim é uma coisa muito passado, entendeu? Muito já passou e tal. Então eu acho que essa é uma configuração doida. E eu fico pensando também exatamente eu fico pensando assim, se pela configuração do mundo é algo que efetivamente faz sentido. Se faz sentido no sentido de, tipo, você conseguir manter uma ordem por você saber, tipo, quem tá vivo é a pessoa que tá comandando essa casa, e aí você não precisa necessariamente saber o que tá acontecendo em cada planeta, digamos assim. Pois é. Ou, ao mesmo tempo em que o fato de como eles lidam com isso, que é tipo... um contra o outro, ataca quem tem mais força e tal, me parece colocar essa situação em uma configuração muito frágil. Então, quando eu parei pra analisar isso, eu fiquei pensando muito sobre o quanto era viável realmente essa configuração política dentro da história, assim. Sim. Também tem uma questão com relação ao natural, né? Ao sentido de que os recursos são findáveis. Então, era meio que... É meio esquisito, porque parece que a gente evolui sempre de uma maneira muito positiva. E aí você fica tentando colocar em perspectiva isso. De tipo, se os recursos são findáveis, então quer dizer que a gente vai precisar lutar mais pelos recursos. E com base nisso, as pessoas que têm mais recursos vão conseguir ganhar o poder e permanecer no poder por conta, né, dessa quantidade de recursos que ela tem, que acaba fazendo com que ela consiga estudar e, enfim, consiga catalisar tudo aquilo ali. E as pessoas que têm menos recursos são as pessoas que ficam ali na base, né? E que são as pessoas que vão acabar tendo que guerrear com outros planetas ou outras instituições, outras comunidades, na busca por esse recurso, porque o recurso é como se, tipo assim, você tem dinheiro para comprar, mas você não tem o negócio. Sim. Então, você precisa guerrear por aquilo, né? E aí eu acho que essa volta tipo, da monarquia, né, de uma instituição até meio feudal, falaram aqui no chat, é basicamente isso realmente, assim, de que tem o feudo e que eles auxiliam, né, tomam conta ali do seu próprio povo, que é uma forma até do próprio reino, da monarquia no geral, o topo da cadeia ali não precisar se preocupar com todas as pessoas. Ele divide essas pessoas em grupos ali, né? E aí, eles precisam guerrear por causa disso. Então, você precisa, de fato, ter essas pessoas que são menos instruídas, que são mais pra força, realmente, para poder fazer essa parte, esse trabalho sujo, que eles precisam para poder se manter. Então, entra nesse sentido, porque quando a gente fala de república, a gente fala naquela ideia de que o governo precisa auxiliar o povo, dar o melhor para o povo. Mas nesse livro a gente fala de um governo que não tem o que dar para o povo, de certa maneira. E o povo é que tem que encontrar as próprias formas de sobreviver. Exatamente. E aí, puxando disso, tem uma coisa que você já falou, que é do sistema feudal, que é uma coisa muito doida, que
é uma cultura feudal que dá as costas à ciência, né? Eles não... Eles tentam... tudo o que é... E aí que é a grande luta, inclusive, do próprio Paul e da família dele dentro de Arrakis, a gente consegue de forma, né, estrutural, científica, biológica, reerguer este planeta e tal, fazer as coisas acontecerem em centenas de anos, mas as pessoas nem estão olhando para isso porque a ciência não importa aqui, né? Eu acho essa perspectiva muito legal, especialmente porque a gente tá falando de uma ficção científica que, em teoria, é baseada, né? A ficção científica, ela é baseada nos quesitos científicos de você prever futuros, de você estudar o que vai acontecer logo ali na frente, assim. Então, eu acho essa configuração, assim, esse parâmetro muito arbitrário e muito interessante de ser estudado da forma como as pessoas... o autor traz isso dentro da história... e joga essas discussões pra gente pensar, né, no quesito político, no quesito científico, no quesito tecnológico, e de como a gente reagiria numa situação dessas, né? Quem a gente seria vivendo nessa sociedade, né? Desacreditado, é. Que eles realmente desistem, muitos, né? Tipo assim, para eles não existe uma progressão. É só o presente, é só aquilo ali, eles não vão partir daquilo ali para nenhum lugar. Então, quando o Paul chega, e até o Duke, né, o pai dele, chega ali no começo da trama, e ele olha o deserto e ele começa a vislumbrar o futuro do deserto. Ele começa a perceber que, claro, naquele momento não é viável, aquilo ali não é viável, mas que ele pode muito trazer novas coisas. E o Keynes, não sei como é que fala o nome dele, que foi a pessoa que trouxe essa visão também para os Freeman ali, e fez com que a sociedade deles evoluísse a tal ponto que as outras sociedades não faziam ideia do que estava acontecendo, mas eles já tinham toda uma estruturação, já tinham vários lagos, já tinham várias coisas guardadas ali para o momento em que eles precisassem utilizar. Então, realmente, tem essa deturpação, né, das pessoas que não acreditam na ciência, que utilizam muito da força física do poder ali, e das pessoas que acreditam e que mostram que existe o poder de evolução. Só que é muito difícil encaixar isso na cabeça dos outros. E é muito bizarro você ficar pensando, quem seria você ali, né? Porque, de certa maneira... Quando você fala de acreditar na ciência dentro daquele mundo ali, eles apostam os próprios recursos, né? Eles apostam as coisas que eles têm naquela tentativa de ver se realmente daria futuro. E aí você fica, será que eu apostaria o que eu tenho? Tipo, eu tenho um pássaro na mão, vou largar por 2 voando, ou eu não vou, eu vou ficar na minha aqui quieta, sabe? Então... abre para o questionamento, assim. Mas eu gostei muito da Jéssica porque eu senti que, apesar dela ter o pé no chão, ela tinha essa visão de futuro, assim, de entender que não acabaria ali. Sim, e eu acho que aí vem muito também da cultura que ela traz, né? Da questão das Bene Gesserit, que a gente já vai... eu anotei aqui logo em seguida, porque eu queria puxar dessa relação a questão do jogo político, né? Que vem de encontro a isso que a gente tá falando. A gente tem uma sociedade que é encabeçada por pessoas que têm poder. Essas pessoas que têm poder, especialmente também por virarem as costas para a ciência, elas não querem pensar num futuro à frente que vá além da própria geração, né? Que é aquela discussão que a gente tem lá no final, de tipo, dos Fremen, deles ficarem assim, vai demorar 300 anos, mas pra gente tudo bem, a gente vai seguir lutando. E pra cabeça dessas outras pessoas, né, das pessoas, desses outros povos, né, dessas outras casas, isso é, tipo, inadmissível. Como assim vai esperar 300? Por que eu vou ceder algo aqui agora que só o meu bisneto, tataraneto vai aproveitar? E eu, enquanto isso, vou abrir mão do meu poder para ceder algo. Então, é uma sociedade muito individualista, onde o coletivo que é apresentado por esse povo acaba sendo quase uma característica de humanidade aqui, que parece que essas pessoas que estão mais no poder e que têm mais riquezas estão perdendo, né, ao longo da evolução. Sim. E é interessante também, porque você vê que o Duque...
ele tem esse sentimento mais, né, de realmente emocional, essa ligação mais emocional, tanto com a própria família quanto com o próprio povo, até naquela cena que ele vê o verme, ele... Enfim, também a gente não pode deixar de pensar que ele também está sendo inteligente, né? Sim. Porque ele chegou num lugar novo, com pessoas que ele não tem contato, ele vai governar aquele lugar ali, então ele, de certa maneira, precisa trazer essas pessoas para o seu lado, e ele utiliza-se de maneira emocional para trazer essas pessoas para o seu lado. Não faz como o Barão, que vai trazer essas pessoas no poder, né? E mostrar que ele tem, que ele tem força, que ele tem exército. E o Barão ali com o Nabarão, você vê essa reação. Tipo, o Barão quer ele, mas sabe que ele quer matar o Barão para chegar no ponto logo ali. E ele não tem nenhum, tipo... E aquela relação deles é muito aleatória. Tipo, o cara chegou, ele olhou pro cara e falou: ah, ele parece o Paul. Vou botar ele aqui pra dentro do rolê pra me suceder. É isso aí, brother. Sim. E aí ele, tipo, cria o cara ali que é mó quen de qualquer coisa. Só sabe lutar porque aprende ali, mas nem com isso é bom também. E essa relação individual deles dois, que estão do mesmo lado, mas que o tempo todo estão, de certa maneira, contra o outro. Essa questão do Barão, eu acho que ele é um personagem muito interessante de acompanhar ao longo do livro, né? Porque ele tem uns pensamentos muito do absoluto nada, e você fica... Além de que ele é uma pessoa desprezível, né? Porque ele tem toda a questão de... que ele... Abuso sexual e pedofilia, né? Com as crianças, pedofilia. Então ele é uma pessoa... A gente... É óbvio que eu acho que o normal aqui é a gente querer ficar do lado do protagonista, do Paul, porque ele, enfim, né, a família dele parece ser a única família que tá mais preocupada com isso. E esse personagem específico, ele não dá nenhuma chance da gente porque às vezes a gente questiona no livro, né? Será que o vilão não tem razão? Será que o vilão, ele não tem um ponto a ser levado em consideração? E eu, inclusive, sou uma pessoa que eu gosto muito de quando a história vira e a gente vê um vilão que ele faz coisas, mas ao mesmo tempo ele tem um motivo atrás ali, que tem aquela coisa e tal. E aqui não tem, entendeu? Esse cara, ele do começo ao fim, ele tá sempre pensando na vantagem dele, no bem-estar dele. E aí, assim, ele usa as pessoas como peças de tabuleiro, efetivamente, né? Ele tá ali, agora fulano, eu vou treinar fulano. Agora fulano já não serve mais, ele já tá meio frouxo, então vou jogar pra lá, nanana. E eu acho que a conversa que ele tem, né? Eu acho que é mais no último terço do livro, quando ele decide... ele decide ficar com o Feyd, o Halta, e abandonar o outro que ele achou que ia ser o que ele ia transformar lá no outro planeta e tipo assim, começar a brigar entre eles e tal. É tipo assim, realmente, né? Tu só tá... A prova de que ele não se importa com ninguém. A prova de que ele só tá olhando para os próprios benefícios, né? O que vai puxar ele, né? O pessoal tá falando ali sobre... Eu acho que esse questionamento é como herói e não como vilão. Então... o Paul não é 100% herói, de fato. Não, o Paul tem várias questões. Agora, o Paul, ele é jovem. Tipo assim, é muito louco. Ele tem 17 anos no final do livro. Ele começa o livro com 15 anos, ele tem 17. Ele não sabe muito bem a estrutura das coisas. Ele já começa o livro recebendo um baque com relação à criação da Jéssica, que ele não fazia ideia, né, de todos aqueles pormenores da Jéssica com relação à cultura própria, o quanto ela inseriu dele naquela cultura. Então, recebe um baque de cara, o pai dele morre, ele perde tudo que ele tem, ele é exilado, basicamente, num mundo em que ninguém sabe que ele está vivo. E aí, de repente, ele tem que voltar e governar o rolê todo. E, enfim, ele tinha toda uma estrutura de vida que foi rompida também muito de repente. E é uma coisa interessante desse livro, né? Que como a gente não tem pormenores, não tem cenas de... Assim, acontece uma coisa. Ele não mostra o acontecido. Ele só fala, aconteceu isso aqui, ó. Tipo, você tem aquela informação. E aí, pula pra outra coisa. E às vezes você não tem aquele cena de pormenor. Essa mudança de 2 anos, a gente não sabe muito bem como é que foram esses... A gente deduz com base, né, nas informações que a gente recebe após ali, mas a gente não tem toda essa informação de como foi esse amadurecimento para ele, mas ele tem 17 anos. Então é muito louco, porque ele é muito jovem e ele tá com um peso ali gigante, né? E as pessoas então ele tem que o tempo todo demonstrar
quem ele é, a força que ele tem, a inteligência, toda a educação que ele teve, porque tá todo mundo o tempo todo apontando pra ele, falando: é essa criança, é esse garoto, nossa, mas você franzino desse jeito. Então, tipo, são várias questões, né, que o livro, que ele tem que lidar ali. E, assim, eu acho que ele vai ser um herói com talvez um pouquinho de anti-herói também. Sim. Mas vão ser coisas que a gente vai descobrindo conforme o desenvolvimento, né? O Paul é o tipo de personagem principal que eu mais gosto, tá? Porque eu sou muito descrente do personagem bonzinho que faz tudo pra salvar todo mundo e que não comete nenhum erro, porque ele acaba se tornando um personagem muito previsível, sabe? Você sabe que se botar alguém que ele ama em risco, ele vai largar tudo pra salvar essa pessoa, ele vai entregar tudo nas mãos do inimigo, ele não é capaz de sacrificar nada. E eu acho que, assim, quando a gente tá falando numa questão de uma configuração diferente de história, que é o caso aqui, numa configuração diferente de história, onde a missão dele, como a gente já comentou, não é olhar por todo mundo, e mesmo assim, ele ainda tem essa... O Paul ele ainda é muito mais soft nesse sentido, ele ainda presta muito atenção no povo dele, nas pessoas que estão ao redor, ele quer cativar aquelas pessoas, enfim. Mas, assim, tá todo mundo sendo sagaz, tá todo mundo jogando um jogo sujo. Se ele não for minimamente esperto e conseguir perceber algumas oportunidades onde ele consiga jogar esse jogo com o mínimo de dano possível, não tem como sobreviver dentro desse universo. Tu não derruba isso de uma hora pra outra, né? Então eu acho que esse jogo de... Sim, às vezes ele vai ter... Por exemplo, a hora que ele fala, então vamos acabar com essa especiaria aqui, né? E todo mundo fica em choque. Como assim vai acabar com a especiaria, né? É isso que mantém a gente vivo. E ele, não, mas... Às vezes a gente vai ter que fazer sacrifícios, né? Pois é. Então eu acho que é muito interessante porque ele se torna um personagem imprevisível, e personagens imprevisíveis têm muito mais sucesso nas histórias pra surpreender a gente enquanto leitor do que personagens que são caricatos na sua apresentação, né? Sim, sim. Você não sabe o que esperar dele. Aquele final já mostra ali meio que você não sabe o quanto ele tá disposto a arriscar, né? A colocar ali na tua vida pra ter o que ele almeja, ter o que ele quer, que é, tipo, casar com uma mulher que ele não vai ter contato nenhum só porque ele quer. Chantagear mesmo, tipo, ele não tem pena, não é aquele que, tenho pena de você. Tipo, você me fez mal, não me importa com quem você seja, entendeu? Eu vou cortar teu pescoço. E isso se dá muito também por causa daquela primeira briga dele lá com o Rami. Ai, gente, eu sou muito ruim de nome. Mas lá quando ele conhece o Stilgar, enfim, todos eles se aproximam ali, o cara desafia ele, e ele treta e mata. Aquilo ali pra ele é um divisor de águas, né? O momento em que ele mata a pessoa pela primeira vez, que ele percebe que na cultura agora que ele tá é assim, então ele vai ter que ser assim pra ele conseguir seguir em frente, e a partir de então ele percebe que toda a sociedade onde ele está inserida é desse jeito, sabe? Que ele era, de certa maneira, poupado de muitas coisas durante o crescimento dele, porque tinha o pai dele que lidava com tudo isso pra ele também. Então, ele achava que o mundo era de um jeito, mas o mundo é de outro. E ele toma um baque ali e a partir disso ele cresce. Mas eu também gosto muito dessa ideia de ser um herói anti-herói, assim, de tipo, ele não ser o tempo todo bonzinho, ele ter características que são negativas de alguma maneira, porque isso faz com que ele consiga prosperar melhor ali o império que ele tá, e enfim, fazer as melhores escolhas, que talvez não sejam as melhores escolhas, mas que no ponto de vista dele naquele momento vai ser, né? Abrir mão das coisas também de maneira mais simples. Eu acho que normalmente a gente encontra protagonistas que são muito difíceis de abrir mão, né, das coisas, das pessoas, das posses, enfim, dos objetivos. E ele, você sente que não, que ele abre mão. Sim. A morte do filho abala ele, mas ele não chora a morte do filho, o que é muito louco. Ele chorou a morte do cara desconhecido lá, mas ele não chorou a morte do filho. E aí, você já vê, quando ele não chora a morte do filho e ele fica chocado que a mãe chorou a morte, né? Que a namorada chorou a morte do filho, e ele fica tipo... Ela deu água para os mortos. Aí você fica, amigo, claro, né? Você que não tá errado aqui é você, meu anjão. Não, e eu acho que tem uma
coisa legal da gente analisar é que, independente do cenário, né, em que a gente tá, e que é uma coisa muito da fantasia e da ficção científica, especialmente, não importa do cenário onde a gente tá, a gente sempre espera que o personagem seja um reflexo de quem a gente é. Só que nós somos um reflexo da sociedade em que a gente vive, e os personagens estão sempre vivendo em sociedades diferentes das nossas, nesses gêneros literários, né? Então, eu acho que isso... E eu sempre fico pensando, assim, quando eu vejo que, tipo, a reclamação é ai, mas o personagem não cometeu esse erro, o personagem fez isso, o personagem fez aquilo. A gente tem que não só compreender o mundo, mas compreender as causas que aquele mundo, os reflexos que aquele mundo tem naquelas pessoas, Sim. né? Não é à toa que todo mundo é daquele jeito. Não é à toa que não existem pessoas com esperança ali, com exceção de um povo específico, de uma pessoa que vê as coisas um pouco fora da curva, né? Isso é um reflexo dos anos de como aquilo já foi formado, né? Da criação daquelas pessoas, delas não verem aquele mundo de uma forma diferente, consequentemente delas acharem que aquilo é o jeito certo de fazer as coisas. Quando você é criado sob uma doutrina, você vai acreditar naquela doutrina do começo ao fim, até que alguém prove Exato. O contrário, né? E é o caso dele, ele... E aí, o que abraça ainda mais, que é o nosso próximo tópico aqui, é a questão das profecias, né? Esse cara, ele foi, de certa forma, arquitetado geneticamente para existir, né? E aí, a partir do momento em que ele... fica muito claro dentro da história isso, de que ele era um jovem um pouco ingênuo, que ele estava ali vivendo a vida dele, ele era cercado das riquezas que a família dele tinha... E aí, de repente, ele é jogado numa outra situação onde ele precisa ele precisa tomar certas decisões, porque ele perde o pai, enfim. Só que, além disso, ele carrega uma profecia gigante nas costas dele, que primeiro é uma profecia que é dita pra ele, e depois, conforme ele caminha por esse mundo, as pessoas vão validando essa profecia dele, vão dizendo, realmente você é essa pessoa, realmente você nananana. E aí tem um questionamento que eu sempre acho muito legal nessas histórias que tem profecias, essa pessoa, ela cumpre os quesitos da profecia, porque ela realmente é a pessoa da profecia, ou o quanto foi maquinado estrategicamente para que ela fosse essa pessoa, e a gente já sabe que sim, né? Porque houve toda uma questão genética para gerar ele, mas a partir disso, o quanto os atos dele não são gerados pelo que ele acha que as pessoas esperam que ele faça para se validar ainda mais dentro da profecia. Sim. E ele tá o tempo todo buscando isso, né? E até quando ele tenta fugir, você percebe que em muitos momentos ele tenta fugir dessa pessoa, mas as atitudes que ele toma, porque é muito louco, porque as atitudes que ele toma, quando ele tá, né, ganhando o poder com a posição ali de governar, as atitudes que ele toma são diferentes das atitudes que ele imaginava que ele tomaria quando ele era uma criança. Porque ele tá inserido em um contexto novo, que ele não conhecia. O Paul tá completamente perdido no rolê, gente. É tipo, você foi jogado ali nos Jogos Vorazes e agora lute aí suas lutas. Então ele tá sem, assim, ter um tempo de transição para aquele momento. E aí ele também coloca a culpa nas atitudes que ele tem na profecia, que ele está fazendo isso porque tem a profecia que diz que ele vai ser essa pessoa. E aí é realmente um emaranhado, né? De tipo, quem é Paul, quem é o da profecia, o quanto o Paul influencia a profecia e o quanto a profecia influencia ele ali dentro da história. E a Jéssica também é muito interessante nesse ponto, né? Do quanto ela meio que tenta entender e coordenar a situação, mas ela chega no momento que percebe que não tá mais nas mãos delas, assim, ela não tem muito o que fazer. Ele cresceu tanto que ela já não tem nenhum domínio, nenhum tipo de domínio sobre ele durante aquele período ali. E realmente, a Mi tá falando aqui, é muito culpa da mãe, porque ela foi doutrinada para que a profecia se cumprisse. O foco dela, tanto que ela fica o tempo todo, ele não pode casar com a Tim, ele tem que casar com uma mulher da realeza, porque ele tem que ter isso aqui, porque tem que acontecer isso. Então ela tá o tempo todo focada em que aquilo de fato se desdobre e aconteça. E isso influencia ele, obviamente, né?
Sim, eu acho que a relação dos dois, assim, o Paul, obviamente, ele é o protagonista dentro da história, mas eu acho que a Jéssica, ela tem uma posição muito importante, tá? É porque os dois têm um conflito muito interessante, né? Primeiro de tudo, o próprio ato do Paul ser um desafio, né? Porque não era pra ele ter nascido, era pra ela ter concebido uma filha mulher, né? E aí ela faz todo o rolê e diz, não, eu vou fazer o meu máximo pra conceber este cara, né? Esse cara, pra ser esse cara. E aí ela passa todos os ensinamentos pro filho, né? E chega um momento na história em que o Paul olha pra ela como se ela fosse uma inimiga, né? Mesmo que ela está do lado dele dentro da trama, e mesmo que no final a relação dos dois seja muito mais pacífica, né? Do que é em muitos momentos, assim. Então eu acho muito interessante. Já tem uma hora, quando eles estão lá no deserto, né? Que ele verbaliza, né? O quanto ele tem ele tá guardando um rancor ali rancor dela. pela forma como a vida deles mudou e por causa de toda aquela configuração ali das coisas. Então eu acho a relação dos dois muito importante, o papel dela dentro da história também, de ser uma mulher que ela abdica de muitas coisas pra fazer o que ela acredita, sabe? Ela abdica de ter virado ainda mais o amor dela, né? Que ela tinha por aquele duque, né? As questões de que ela sabe que, de certa forma, ela também tá sacrificando aquele filho em nome da profecia. Depois de tudo que ela é acusada de ser a traidora, né? Ela tem que sustentar aquilo, ela tem que ver o filho fazendo as coisas que faz, não necessariamente ela poder controlar, né? Porque chega um momento em que ela percebe que ela perdeu o controle. A madre lá, né? Que ela perde ainda mais esse controle com ele. E eu acho que com relação ao Paul, isso também gera porque ele nunca ouviu da boca do pai que o pai sabia. É uma questão. O Duque, ele nunca ouviu da boca do Duque que o Duque sabia toda essa questão da Jéssica e de quem ele era a partir daquele nascimento, né? Então, gera esse rancor também porque ele acredita que tudo que ela fez foi pelas costas do Duque. E o pai morreu sem saber que, né, na verdade, o legado que o Paul teria seria outro. Porque o legado que o Paul tem hoje não é o legado que o pai dele deixou, né? Ele tem o posto de Duque, mas ele não tem as mesmas coisas pra fazer. Então, tem isso também, eu acho, no Paul ali. E quando a Jéssica vira a madre lá, ela ainda, né, tem que enxergá-lo de uma maneira não mais só como filho dela, mas como guerreiro da tribo, entre aspas, que eles estão inseridos. E aí eu acho que tem mais um adendo, né, nessa personagem, que é o fato de que quando o Duque morre, ela tá grávida, né? E aí quando ela passa por aquela transformação, ela tá com um bebê dentro dela. E quando aquele bebê nasce, ela vê as consequências do que ela causou pra própria filha, né? E do quanto o fato da Alia ser daquela forma recebe uma repulsa muito grande da sociedade. Então, assim, ela não é a melhor pessoa do mundo, mas essa mulher carrega um peso gigante nas costas, sabe? E mesmo assim ela se mantém firme e ela não fraqueja em nenhum momento da história. Sempre que é preciso ela tomar uma decisão, ela toma, né? A relação de conflito, na primeira vez que eu li, eu fiquei por muito tempo achando que ela fosse fazer alguma coisa contra a Shania. Eu achei que ela ia fazer alguma coisa porque ela sentia que aquilo não podia acontecer. Eu também. Eu tava com medo dela matar a menina, sinceramente, não nego. Sim, eu fiquei pensando. E na hora que ela foi passar pelo teste, né? Que eles falam assim, se ela sobreviver ao teste. E aí o Paulo é um momento que o Paulo ele fraqueja, ele fala assim, como assim sobreviver? Porque ele percebe que talvez tenha uma chance que ela não saia dali viva, né? E aí é aquele momento em que, sim... Porque ele não é um personagem sentimental, tá, gente? Ele não vai expressar os sentimentos da forma como a gente tá acostumado. Então ele não vai botar no beabá, ele não vai escrever numa frase tudo que ele tá sentindo. Ele te amo, mãe. Ele tem rompantes. E é nesses rompantes que a gente tem que ler nas entrelinhas o que o personagem tá sentindo. Então naquele momento, depois dele já ter chamado a mãe, dele já ter duvidado da mãe, dele colocar a mãe como inimiga, no momento em que ele percebe que talvez ele seja o momento em que ele vai perder a mãe, ele fica muito nervoso, né? E aí foi engraçado porque eu tava lendo e eu fiquei pensando assim...
o que eu faria na situação dela, de perceber que aquilo poderia não só matar ela, mas matar a filha dela também. E ao mesmo tempo, enquanto leitora, eu tava, meu Deus, você não pode abandonar tudo, você precisa chegar no final desse negócio. Se você não tomar, você vai se lascar, mulher. Toma esse negócio. Em nome de Jesus, eles vão duvidar de você. Mas a Alia é a melhor pessoa que tem, gente. Uma adulta no corpo de criança. Coitada, sofrida, né? Mas as tiradas dela foi o que... Assim, eu ri muito das tiradas dela no final do livro. A forma como ela... Era uma cena completamente lascada, né? Todo mundo morto. E as respostas que ela dava... Era maravilhosa. Eu vim porque eu não queria ter que contar o pouco que o filho dele está morto. Aí eu... Ela tá, tipo, vestida num vestido vermelho, entendeu? Com a perna cruzada em cima, nos 2 anos de idade. Testando com o imperador. Ela tava testando com o imperador. Eu falei, maravilhosa. Maior que nós temos. Sim. Eu acho muito interessante, né? Porque... Em teoria, ela é uma personagem que fisicamente... ela poderia ser uma pária dentro desse mundo, né? Mas ao mesmo tempo em que as pessoas olham pra ela com esse olhar, a partir do momento em que ela abre a boca, né? E ela mostra que, não, peraí. Você me respeite, que talvez eu seja um pouquinho especial aqui, porque eu sou, né? Eu ganhei esses poderes aqui, né? Toda essa situação ainda no útero, né? Ela acaba se mostrando muito mais uma ferramenta, né? E aí, a explicação dela, que de repente ela acordou, mas ela não lembrava de ter ido dormir. E aí ela tava num lugar escuro e eu, meu Deus do céu, a menina tava na barriga, a menina era um feto. Sim. O feto pensa! E ela lembra de tudo, cara. Meu Deus, perfeito. Não, é muito doido a gente pensar, né? Até porque isso vai de encontro com várias questões científicas que a gente tem agora sobre a evolução da criança a gente tem discussões sobre isso, né, atualmente, sobre o quão consciente o bebê tá dentro da nossa... E aí dentro da história é uma coisa muito... certeira, assim, ela se lembra de tudo, ela sabe de tudo, ela sentia tudo, e isso é claro que é assustador, né, porque não é o normal, então você fica, meu Deus, foi muito difícil pra mim imaginar ela, assim, sabe, naquela posição, fazendo as coisas que ela tava fazendo, eu ficava, meu Deus do céu, que doido. Eu já me imaginei grávida e pensando, imagina, essa criança tá pensando, eu vou ser filha dessa louca, eu quero não, como é que volta? Desfecunda. Dá espaço pra trás, pelo amor de Deus. Ai, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os jumps te incomodaram um pouco ou não? De tipo assim, jumps temporais na história. Estamos num momento, corta, passou mó tempo, já estamos no outro clima. O que rolou? Eu fiquei primeiro perdida um pouco de quanto tempo estava acontecendo as coisas, sabe? Eu demorei um pouco para organizar a minha mente, entender em quanto tempo as coisas estavam acontecendo ali, porque eu tinha uma sensação um pouco de que tinha acontecido tanta coisa, era uma noite, sabe? Tipo, gente, parece que é a noite que eles chegaram aqui, que o Duque morreu, e tá tudo isso acontecendo aqui, ó. Cheguei em 60% do livro, a gente ainda tá na noite que o Duque morreu, né? Eu tava meio com uma sensação assim. Depois eu consegui me organizar um pouco mais no espaço-tempo, até porque eles falaram, nossa, viajamos por 4 horas, aí eu, vou contar mais 4 horas aqui do dia, entendeu? Aí eu comecei a me organizar um pouco mais de maneira temporal. Mas eu acho que mais quando eles são encontrados ali pelos Freeman, né? E eu acho que a partir dali eu consigo me organizar temporalmente mais. Sim. Antes dali eu tava um pouco confusa. Não sei realmente quanto tempo entre a morte do Duque e e as pessoas encontrarem ele, as coisas aconteceram. Fiquei meio perdida. Agora o que eu preciso dizer é que eu fiquei com nojo da água, sinceramente. O reaproveitamento? Não, Fiquei. Essa parte aí Ela falando que a água era salubre. Não, e isso é muito doido, né? Eu já li, acho que eu li um outro livro do Neil Shusterman que falava exatamente sobre tá acabando a água, sabe? E do quanto a nossa sociedade ia colapsar completamente
completamente numa situação dessas. E que pra gente é muito bizarro. Até quando a gente vê assim, tipo, a pessoa sofreu um acidente, teve um derramamento, um deslizamento, a pessoa ficou presa uma semana e começou a beber o xixi. E você fica, meu Deus, coitada da pessoa, mas sobreviveu. Mas imagina isso ser a sua situação total, sabe? A água não ser algo que você tem acesso. É muito doida. Perguntaram aqui dos textos de início de capítulo. Eu gostei dos textos de início de capítulo, eu li todos. E é interessante porque no final a gente basicamente conhece meio que a pessoa, né? Então, sim, é muito já legal. Tem ali uma questão, né? Quer dizer, a gente já sabe um pouco como é que vai ser o desenvolvimento. Sim, e eu gosto do fato de que ela está escrevendo sobre ele, basicamente, né? E aí chegam. E aí eu acho que ele só vai explicar, por exemplo, só vai botar assim, se você não tá, né, acompanhando na história e tal, quem ela é, enfim. Eu acho que é lá pelo meio do livro que ela começa um dos trechos falando: meu pai, não sei quem. Fazia não sei o que lá, do não sei o que, e pensava do não sei o que lá, entendeu? Então eu acho legal essa dúvida, é uma coisa que eu gosto muito em livros, um autor que faz muito isso também é o Brandon Sanderson, né? Ele escreve uns trechos iniciais enigmáticos e aí, aos poucos, conforme você vai andando na história, você vai juntando as peças para no final você coroar tudo com uma grande conclusão daquilo que tá rolando, uma explicação, né? Do que é. Uma explicação do que tá rolando. O que você achou das Bene Gesserit? Ai, gente, rainhas podem tonas do meu mundo todo ali. Ferra com tudo. Gente, ó, mulheres no poder na minha existência, entendeu? Então, se elas quiserem tomar todo mundo pra elas, eu estou aqui apoiando. Olha, eu amei, gente. Eu amei elas. Ah, eu não gostei da Madre no final. Eu fiquei tentando entender também. Fiquei confusa. Gostei delas, porque eu acho que a parte do ensinamento delas, né, da valorização de quem elas são, as tretas com os filhos homens, assim, foi um pouco pesado ali, né, quando elas falam que o que elas fazem. Fiquei, menina, nesse nível aqui, pesadinho, né? Me lembrou, não lembro o que foi que eu assisti, ou que eu li, não lembro, mas que tinha... era Game of Thrones, né, que o cara fazia filhas que pariam homens, botar os bebês na floresta para o cara da noite pegar os bebês. Tinha isso? Tinha, mas teve outra série. Eu acho que Outlander tem uma coisa assim também, com bebês deficientes. Talvez seja Outlander. Não lembro. Não me lembro disso. Alguma outra série que eu li. Ou talvez seja a do... Mas enfim. The Witcher. Witcher, talvez seja Witcher. Em alguma série eu vi isso. Mas, eu gostei muito delas. Agora eu fiquei eu tô curiosa pra saber como é que vai ser no próximo livro, com relação a o que elas querem de fato, no sentido de elas estão inseridas em todos os grupos, e aí o grupo que ela tá inserida, ela torce por aquele grupo, e é isso aí. Porque a Madre diz que a Jéssica fez merda, né? A gente sabe que a Jéssica teve uma atitude que não era a atitude que elas queriam. E aí a Madre tá do lado do Imperador. Então, eu tô curiosa pra saber como é que vai ser o desenvolvimento. Mas, no quesito de quem elas são e da criação, enfim, eu achei interessante, eu gostei. Talvez eu esteja influenciada por Jéssica, a rainha, dona da série inteira, não é mesmo? Eu acho legal o papel delas, porque eu acho tirando as Bene Gesserit, né, e o papel, por exemplo, da Shani e tal, as pessoas em poder aqui ainda são homens, né, a gente tem até a própria, o pessoal tava discutindo lá no Discord esses dias, né, do Paul ser o salvador branco, nobre, que chega para pegar o povo oprimido, nananana. Então, assim, eu acho importante a gente ter uma sociedade feminina, tá, dentro da história. E essa sociedade ser uma sociedade que influencia politicamente dentro desse jogo que eles estão vivendo. E aí tem até uma hora dentro que eles estão conversando lá na parte dos Harkonnen, que um pergunta pro Barão assim, por que você não tem uma Bene Gesserit? E aí ele fala, porque eu não confio nelas. Então, assim, existe essa consciência, né? Essa consciência de que elas maquinam ali. Aí... Sim. Aí...
A gente... Eu preciso puxar um gancho aqui, que é o seguinte. Eu tô tecendo a roda pra Roda do Tempo, tá? E junto com O Senhor dos Anéis, Duna foi um dos livros que foi muito levantados como uma inspiração pro Robert Jordan. Se eu não me engano, eu não me lembro, teve dos livros que ele digamos assim, que ele foi questionado por ter se inspirado, e se eu não me engano, Duna, ele falou que não foi tanto. Mas aí, eu anotei toda uma sessão aqui. Toda essa sessão aqui que eu tô mostrando pra vocês são de semelhanças entre Jornalismo Duna... investigativo com Tamires. Jornalismo investigativo, tá? Primeiro, a gente tem uma classe de mulheres em A Roda do Tempo, que é uma sociedade que controla politicamente, está presente em todos os governos, chamada Aes Sedai. Então, assim, as Aes Sedai são uma cópia completa das Bene Gesserit. Vários dos princípios, das divisões, dos propósitos, tá ali. A questão eu trouxe essa parte porque tem várias pessoas que estão nas areias de Arrakis que estão tecendo a roda e a galera tava em pânico também. Assim... a questão das lendas, da profecia do cara e do próprio questionamento do quanto ele tá cumprindo a profecia ou do quanto ele tá se fazendo cumprir pela profecia, também é uma questão. O próprio nome da entidade da outra série, eles mencionam aqui em Duna, que é Shaitan. Eles mencionam a palavra, e lá também é um dos nomes dessa entidade, desse senhor sombrio do lado de lá. Se fala muito sobre o padrão em A Roda do Tempo, e aí tem vários momentos de Duna onde também se fala sobre o padrão, tá? E os Fremen me lembraram demais um povo de Duna que é os Aiel, tá? Pela questão cultural, pela questão de serem lutadores, nananana. Então, assim, não existe desculpa que chegue a tempo que faça eu não acreditar que sim, houve uma inspiração aqui, porque o Beabá, por mais que a gente tenha, assim, algumas coisas que remetem Senhor dos Anéis, pra mim... A Roda do Tempo remete muito mais Duna num contexto fantástico do que remete Senhor dos Anéis, né? Então, eu fiz uma sessão aqui na minha folha só de anotações sobre o comparativo das duas histórias que casualmente estou lendo juntas. E da primeira vez que eu li, eu não fiz esses comparativos, porque A Roda do Tempo também está sendo uma releitura para mim. Então, eu achei muito interessante agora, depois de tudo isso. O famoso pode copiar, mas não faz igual. Pois é. Fanfic de Duna, temos aqui. Fanfic de Duna. Não teve nem vergonha na cara, né, gente? Meu Deus. Agora, esse rolê do Paul Salvador... Vocês sentiram isso do Paul como Salvador branco pro povo dos Freeman? Eu não senti muito, não, assim. Eu senti que já era uma sociedade... Eu senti que, assim, claro, eles estão muito de técnicas de guerrilha, né? Mas eu já senti que era uma sociedade pronta. Eu acho que no momento ali do ápice da história, né? Que eles vão precisar ir lá enfrentar toda a tropa do Barão. Eles têm uma afetividade ali com relação ao Paul. Enfim, tá inserido no mundo. Sim. Ali. E eles sabem quem é o Paul. O Paul é o Duque. E assim, ir junto com ele era o que era o esperado diante de tudo que eles vivenciaram até aquele momento. Eu não senti assim que ele chegou e tomou pra si o posto de tudo, sabe? Enfim, resolver os B.O. Não senti isso durante a leitura, não, sinceramente. Eu acho que é algo que... Assim, eu não me incomodei com isso, mas a partir do momento em que eu parei pra pensar um pouco sobre a história, eu acho que se encaixa, faz check em vários clichês dessa proposta, mas ao mesmo tempo, digamos assim, é um poder que é concedido a ele, né? Ele não... Como é que eu vou dizer? Ele não arranca aquilo com as próprias com as garras dele pra fazer isso, né? É algo que é concedido pra ele. Mas é um estereótipo que, gente, a gente tá falando de uma fantasia científica da década de 50, 60, onde os protagonistas escritos por autores brancos eram protagonistas brancos
sendo salvadores. Então, assim, não tem muito da onde Não para dá onde pra você esperar outra fugir, coisa. né? Não, assim, você querer que o livro seja muito à frente do seu tempo, nesse aspecto que é o aspecto, infelizmente, mais primordial de todos, que é que o branco, ele sempre vai ter as vantagens, ele sempre vai ser quem tem o poder e blá 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 blá. Aham. Eu acho que seria um pouco. Se fosse um livro nascido hoje, eu acho que a gente teria mais reclamações a fazer. Mas, Sim. sendo um livro de tantos anos atrás, eu acho que é, assim, dos males o menor em termos de todas as coisas que tem pra discutir na história. O Poe, a questão da cor dentro da história, né? Sim. Porque eu acho que não chega a ser um tópico, assim, que é extremamente discutido, ou que ele fica ressaltando, tipo, não, eu sou superior. Ele não se coloca nessa posição, né? As pessoas Não. colocam ele nessa posição. Sim. Por causa até da mãe dele e das técnicas de guerrilha, né? Do quanto ele é bom lutando. A Alessandra fala aqui, falando em problematizar e o Harkonnen sendo gay. É justo o vilão e ainda de uma forma pesada, cheia de estupro. Fui longe na problematização ou realmente é meio estranho. Eu pensei nisso enquanto eu tava lendo também. Nessa questão, sabe? Tipo, Sim. putz, não tem nenhum outro personagem que aparente ser gay, né? Que enfim, Uhum. venha à tona este tema aí, justo o que é. Na primeira cena, eu já pensei, né? É tão babaca, sabe? Essa parte, assim, me deixou um pouco desconfortável também, assim. Eu fiquei. Foi um ponto que eu pensei durante a Porque leitura. além dele ser o vilão, ele também é abusador, né? Com Exato. E é esse ato. pedófilo. Sim. Então é o suprassumo do caos, né? Pois é. Agora tem. Ah, qual é que é o teu próximo tópico? Tu tá com os tópicos aí. Aí que eu meto um tópico que é Um mais pra frente. tópico. Não, eu queria falar um pouquinho sobre a saúde mental do Paul. Que o coitado tava meio perturbado ali, né? Nos momentos da história. Eu não sei Sim. se era. Eu não sei. Eu não consegui chegar numa conclusão lendo o livro se aqueles rompantes que ele tinha era pra sinalizar algo disso ou se era a forma como o autor encontrou de passar algum tipo de emoção no personagem, tá? Mas ele tem uma série de sequências onde ele fica na cabeça dele e ele verbaliza, né? Eu sou um monstro, eu sou uma aberração, porque ele acaba sendo algo que foi geneticamente arquitetado. Ele, além de ser todos esses rolês da profecia, ele também é um mentate, né? Que é uma coisa muito doida. Eu fiquei. Nossa, esse conceito não. É muito abstrato. Não. O conceito não senta na minha cabeça. É meio confusaço. Porque eu não. É tipo. Qual é de mesmo disso aqui, cara? É muito esquisito. Tipo, muito esquisito. Porque ela também. A Jéssica também é, não. Ele que é. Não, a Jéssica não é. Ele que é. É muito escanto. É Mas muito ele esquisito. diz Eu não entendi assim. muito bem. Mas eu também não sou. Eu não quero ser. Porque Amigo, me ajuda a te ajudar. tem um rolê que eu achei interessante, pelo menos, que é o seguinte. Ela passa os conceitos pra ele, né? Ela tá treinando ele em teoria sobre isso, mas ela não verbaliza pra ele, porque aparentemente ele precisa demonstrar certas coisas, certas habilidades pra dar o rolê do mentate. E aí ele manifesta. E aí quando ele manifesta, que ela fala. E aí depois ele fica puto, ele diz: "Não, não sou, não sei o quê". Porque imagina você é um jovenzinho, tá, de 15 anos, de repente você herdou um império, você é o cara da profecia, você é o mentate, você é o cara que tem que carregar tudo, você é o não sei o quê. E aí, eu imaginei que... E você tá lascado porque acham que você morreu. Então assim, eu achei muito doido. Eu fiquei pensando muito sobre essa situação dele ficar se autodepreciando, ao mesmo tempo em que ele não demonstra isso em nenhum momento, a não ser nos momentos em que ele tá se autodepreciando de forma privada pra mãe dele ou sozinho. Né? Sim. Ele entra num modo de realmente sou um merda, assim. Vai dar tudo errado que eu tô fazendo, sabe? As escolhas que eu tô tomando não são positivas, isso aqui não vai levar ninguém a lugar nenhum.
E ele entra num looping de pensar sobre isso, né? E normalmente é sempre perto de grandes acontecimentos. Ele tem esse momento, assim. Eu acho que pode. Não sei se o autor iria. Sei lá, não sei se seria um tópico que iria passar pela mente do autor naquele tempo falar sobre isso. Eu Sim. acho que foi uma forma que ele. Talvez. Eu acho assim que é uma questão mental, mas que ele não pensou como isso, sabe? Mas Uhum. que a gente hoje, diante de tudo que a gente conhece, entende como uma questão, né? Um problema psicológico ali para com ele, uma questão que ele precisaria tratar, porque não era desesperar outra coisa, né, gente? A quantidade de coisa que surge na vida dele ali e que ele precisa administrar é muito, então, intensa. E ele é amedrontado em muitos momentos. Até porque eu sinto que quando ele chega ali com os Freeman, ele não tem muito com quem conversar. Porque ele vinha de uma sociedade ali, ele tinha o pai, aí ele tinha o Idarro, aí ele tinha aquele outro lá, o que é com H o nome, que eu esqueci o nome. Mas enfim, ele tinha toda uma galera com quem ele poderia falar sobre temas específicos. E aí ele chega ali e ele não tem ninguém pra conversar. Não tem ninguém que entende o que ele tá passando, não tem ninguém que entende, sabe? Aonde É ele porque se a precisa gente for chegar. analisar, ele não tem amigos, né? Não, ele não tem amigos. Ele não tem amigos. Ele vai ter amigo no final, quando volta o cara. Mas ele não tem ninguém com quem conversar. Ele se apaixona pela Shane, aí beleza. Tem a mãe, que ele tá o tempo todo. Que a mãe também tá focada em fazer dele lá o cara da profecia. Então, a mãe dele tem a preocupação para com ele, mas ela não tem também esse sentimento. Ela não demonstra esse sentimento, sabe? Uhum. Por exemplo, quando ele quase morre, quando ela quase morre lá que o Paul entra em desespero, começa a cavar, perde a mochila. Aí ela fala: precisamos treinar mais, porque você se desequilibrou. Tipo, amada, tu tava morrendo, entendeu? Você você é salva ali, você não tem nenhum momento de obrigada, minha criança. A Mas, primeira coisa que você fala é: precisamos treinar sim, mais. mas nenhum deles, né? Eu acho que a personagem que mais demonstra sentimentos em todo o livro é a Shani, porque ela tá sempre de olho no Paul, ela tá sempre. Depois, quando o filho nasce, ela fica temendo sobre o filho. Quando ela chega, Sim. que a hora que ele bebe a água, a hora que ele bebeu o negócio lá, a gota da água, da fonte da vida, do não sei o que ele entra naquele. É muito louco. Que ele entra naquele. Decidi experimentar. Que ele entra naquele coma, que ela chega desesperada lá, achando que alguma coisa aconteceu. Ela é a personagem que mais expressa, né, sentimentos. Então, eu achei interessante analisar essa configuração. E eu não me lembro muito bem como se isso progride ao longo, se ele, tipo. Eu sei que o Messias de Duna tem uma pegada bem diferente, inclusive. Eu acho que acontece em todos os livros, acontece uma mudança de cenário muito grande de um livro pro outro. Mas eu tô curiosa pra ver se isso vai vir bater na porta dele em algum momento, sabe? Essas situações. O que você ia puxar aí do bolso? Eu ia falar da religião, né? Do capítulos 40 já tem aqui um puta quote que fala: quando a religião e política viajam no mesmo carro, os condutores acreditam que nada é capaz de ficar em seu caminho. Seu movimento torna-se impetuoso, cada vez mais rápido. Deixam de pensar nos obstáculos e esquecem que o precipício só se mostra ao homem em desabalada carreira quando já é tarde demais. Então, gostei dessa abordagem, né, do quanto a religião influencia aquelas pessoas, e a gente tem essa resposta em vários momentos. Quando eles veem a Jéssica, imagina que ela é bruxa, diante da necessidade que eles precisam desse apoio de uma pessoa da religião. E é uma coisa que a gente comumente encontra em fantasias, né? De como eles precisam desse apoio religioso, que em sua grande maioria não é de fato um apoio religioso, né? É um apoio que veio em nome da religião, mas que na verdade é buscando e visualizando o bem próprio. Então, eu gostei dessa demarcação, assim, também, de que eles se enxergam superiores imaginando esse apoio da religião, mas que, na verdade, eles usurpam todo esses ensinamentos, né? E eles utilizam de maneira que faça bem para eles. Então, se você for parar para pensar, até aqui no final, no apêndice, eles explicam sobre a religião hindu,
aí qual é a religião, que é uma religião criada, mas que a gente percebe que é bem com base no cristianismo mesmo, que foi criada essa religião e que eles não utilizam dos ensinamentos de fato ali, porque o que eles querem o tempo todo é poder. Então, eu achei esse ponto muito interessante também, assim, de trazer essa discussão já nessa parte da história, porque de fato é um livro que fala muito sobre política e em que os personagens estão muito influenciados pela religião. Sim, a Juliana falou ali, religião é uma forma de dominação. E eu acho que é muito difícil você pensar nas duas coisas andando separadamente, né? Toda vez que a gente tem uma crença muito forte dentro de uma história, uma religião sendo executada de forma muito forte dentro da história, em algum momento isso vai bater de frente com a questão política. Porque, a não ser que a política esteja mantendo os mesmos interesses que a religião, ou a religião esteja mantendo os mesmos interesses da política, vai chegar um momento em que são duas forças muito poderosas, que ou elas precisam se amparar uma na outra, como costuma acontecer, ou a gente vai ter uma treta que vai flexibilizar isso. E aí eu acho que, pegando esses aspectos e juntando com o aspecto ambiental, que é uma coisa muito forte aqui dentro desse livro, eu acho que não tem como a gente não entender porque que Duna acabou se tornando um livro tão comentado, né? Porque eu acho que o autor, ele consegue trazer esses aspectos aqui para dentro da história de uma forma muito rica e que despertam na gente uma série de questionamentos e uma série de reflexões em que a gente pode ficar muito tempo pensando sobre isso, analisar sobre diversas ópticas, né? Tanto políticas religiosas quanto filosóficas aqui também, né? Além de todo o aspecto científico, né? Da trama. Uhum. Então, eu acho, assim, que independente da experiência que a gente tem com a história, né? Eu acho que é um livro muito rico nessas discussões que ele traz. Porque elas se mantêm muito atuais, né? A gente tá no meio das consequências do aquecimento global, que é uma questão completamente ambiental. A questão da política com a religião, a gente está vivendo no nosso país atualmente uma situação bastante complicada com relação a isso. Então, assim, eu acho que o passar do tempo não prejudica o desenvolvimento de Duna nesse aspecto, que é uma coisa que acontece com muitas ficções científicas, né? Muitas ficções científicas ficam datadas porque não conseguem trazer esses questionamentos além da evolução tecnológica. E Duna faz. É claro que ela fica datada em alguns outros aspectos, que é esses que a gente já mencionou, o fato, né, da relação ali. Tem uma pergunta que estava rolando aqui no chat, que até posso passar aqui, que é a questão se achou que tava... Ai, foi a Ace que perguntou se achou que tava pregando contra os muçulmanos por causa da apresentação dos conceitos dentro da história. Não senti. Não pensei também. Não veio na minha cabeça, assim. Não pensei sobre. Pode ser uma coisa a refletir. Sim. Mas não foi uma coisa, assim, que eu pensei enquanto estava lendo, não. Eu acho que pode ter um reflexo, sim, porque eu acho que é natural, às vezes, ter, sabe, gente? Porque a gente vai acabar sempre escrevendo no nosso tempo sobre aquilo que tá permeando as discussões naquele momento, né? Então, de repente, se a gente lê uma história daqui a muitos anos que vai... Não que isso seja bom, tá, gente? Não tô dizendo que é bom isso estar na história. Sim. Mas eu acho que é um reflexo natural da época, né? A gente lê muitos livros em que, por exemplo, a gente lê uma discussão recente das Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, que, se você parasse para analisar politicamente, o Jorge tá aí, inclusive, acho que foi ele que trouxe essa reflexão na nossa discussão. Tinha um parâmetro político interessante do que estava acontecendo na política dos Estados Unidos, Rússia, União Soviética, na época em que o livro foi escrito. Tem uma outra ficção científica que é Um Canto para Leibovitz, que também o cara fala sobre um apocalipse de um negócio nuclear exatamente no momento em que estava prestes a estourar a Terceira Guerra Mundial com bombas nucleares. Então, eu acho que é natural refletir algum tipo de conceito, mesmo que a gente olhe para esse tipo de situação hoje com um olhar um pouco de desgosto, né? Porque não é como a gente quer ver essas coisas retratadas, mas acaba sendo
Eu acho que não no sentido inimigos do Ocidente. Remetindo, eles é uma tentativa até dos autores assim de ambientar o leitor, porque se você imagina o leitor que leu naquela época, que estava vivenciando aquele tipo de situação, porque o autor ele não escreve pensando na pessoa que vai ler daqui a 50 anos Sim. normalmente, porque ele não sabe se vai ter gente interessada em ler daqui a 50 anos. Então eles pensam muito ali no que está acontecendo naquele momento e escrevem sobre. Então também é uma tentativa de aproximar, talvez, né? Não foi realmente uma coisa assim que eu pensei. A Mi tá falando que os Fremens são inspirados na religião muçulmana e budista. Então eles têm uma origem ali do Oriente Médio mesmo. Assim, eu fiquei tentando não associar muito com as coisas, mas é uma questão interessante. Tem alguns entre os frames que são raciais, mas eles não são apresentados com uma luz ruim. E exatamente, eu acho que a visão de que os Fremen, eles tem até essa coisa de serem... não serem racionais, né? Serem mais animais, aquela coisa. É uma coisa que é desvelada dentro da história muito rápido, né? O nosso protagonista, ele vai ficar do lado dessas pessoas, ele vai lutar por essas pessoas. Então, se esse é o reflexo, né? Por mais que num primeiro momento ele se apresente de uma forma que pareça negativa, não necessariamente é o que se mantém, é a voz que se mantém dentro da história, né? Sim. Realmente, quando a gente escuta falar sobre eles, é bem diferente de quando a gente conhece eles estando dentro do mundo, do universo ali. Então, de certa maneira, se ele trouxe essa problemática, ele meio que também traz ali algum tipo de alívio dentro da história, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai desenvolver também um pouco mais ao longo da série, no geral. E aí dá pra puxar um link disso, que é o fato de que os Fremen, eles são vistos dessa forma porque eles sobrevivem num lugar de uma forma em que o resto da sociedade, que é a sociedade mais próxima da gente, não se consegue ver sobrevivendo. Tanto que eles ficam falando depois no final sobre o rolê de transformar Arrax num daqueles planetas de sistema prisional e tal, porque eles não conseguem ver uma recuperação daquilo, né? E isso, na verdade, gente, mostra muito mais sobre a visão das outras pessoas do que fala sobre os Fremen, né? Porque eles que têm o padrão de sobrevivência, eles que são as pessoas otimistas e esperançosas dentro da história, né? É eles que estão sobrevivendo nas piores situações, enquanto todo mundo tá vendo eles com uma desumanidade muito grande, né? Então eu acho que eles que estão apostando na evolução ali, né? Estão acreditando na ciência, estão apostando ali no cuidar. Por mais que eles sejam vistos ali como animais, e assim, tipo, que eles realmente sejam mais fortes, mais nessa questão do corpo a corpo e tal, eles são as pessoas, se você parar para observar, a sociedade que mais se ajuda, a sociedade que mais se ampara, que mais se auxilia, que coloca o seu... porque é muito assustador quando você conhece um pouco deles ali no começo do livro, falar, eles pegam a água dos seus mortos, tipo, cara, eles estão num mundo que não tem água, então qualquer tipo de água é suficiente, é importante. As pessoas que morrem sabem que isso vai acontecer, não é como se eles estivessem deturpando o corpo do morto, sabe? O morto sabe que aquilo ali vai acontecer. A água do morto é dada de presente para uma pessoa, a pessoa que matou o morto ali, enfim. São várias questões que são mostradas, mas ao longo do livro a gente percebe que, de certa maneira, eles são as pessoas que mais se aproximam de pessoas boas que a gente tem aqui, sabe? Que é a pessoa que tá olhando pro próximo, que tá auxiliando, que tem a rede de apoio, sabe? Que aconchega quem chega, enfim. É o tipo de pessoa mais interessante que tem no livro. Então, assim, né? Foi o povo que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei. Até porque a gente não conhece muito do povo do Paul, né? Tipo, ele sai logo ali e depois a gente... e tem uma parte bem interessante, né? Que é que a galera que não tá olhando, né? A galera rica, tararara, ela acha que os Fremen são poucos agora, né? Essa parte eu achei muito legal, porque eles falam, não, eles já são poucos, eles nem vão sobreviver, vai ser barbada. E aí o cara começa a falar assim, tá, mas me diz uma coisa, vamos fazer um cálculo aqui básico. Fazer um calculinho aqui, matemática. Quantos vocês mataram, assim, por cima? Daí o cara dá um número. Aí ele fala, tá, e quantos morreram? Aí ele dá um número e ele fala, então, tá meio errado esse número, burro, né? O Parou é muito burro, cara.
esse ponto foi muito interessante. E é muito louco também pensar que aquelas outras sociedades, elas não... Tipo assim, a Jéssica mesmo, eu tinha a sensação de que ela não fazia ideia de que existia a Hax. Sabe? De que existia o mundo daquele. E aí você pensa que existem pessoas que estão numa situação de privilégio tão grande que ela não sabe que existe a pessoa que tá morrendo de sede, sabe? É tipo a Paris Hilton fazendo programa de culinária, em que no primeiro episódio ela vai cozinhar cereal. Tipo, ela não sabe que existe pobre, gente. É muito louco. É tipo o filho do Bruno Gagliasso, o bebê, que não sabe que existe gente feia, porque tá rodeado de gente bonita. Então, a Jéssica, ela não fazia ideia de que existia aquele tipo de vida ali. Ou seja, tem uma galera dentro de uma sociedade que não faz ideia de que tem todo aquele povo que tá lutando pra sobreviver e pra recriar aquele deserto, né? Mas eu até vou te dizer, Bárbara, que eu não me admira tanto no contexto em que eles estão ali de planetas, levando em consideração que a gente vivendo no mundo em que a gente vive não sabe que na África as crianças estão... A galera vê uma foto da criança, aquela foto famosa, né, do gavião que foi pegar a criança e o fotógrafo estava tirando a foto, e aí a criança puro osso, e aí vocês pensam, nossa, mas onde é que é isso? Gente, tá acontecendo agora, nesse momento, Aqui do entendeu? ladinho. Nesse momento, que nem lá que tá acontecendo o conflito lá agora do Talibã, que antes enterravam as mulheres e apedrejavam. Vai voltar a acontecer. E é agora, é 2021, entendeu? Então, isso acontece no nosso mundo, essa discrepância, sabe? Não é porque a gente tá vivendo com as liberdades que a gente tá vivendo, porque assim, bota ruim morar no Brasil nos últimos 2 anos, mas a gente tá muito melhor estruturalmente, socialmente Sim, aqui do que sim. muitos lugares do mundo, né? E às vezes a gente não para refletir o quanto as culturas são diferentes e existem lugares onde as pessoas estão muito mal, onde não tem comida, onde as pessoas morrem de sede, onde a própria questão de sanitária. Quando a falar de terminar, eu quero que vocês pesquisem aí no Google, tá? Quantas pessoas no mundo, ou até no Brasil mesmo, não tem acesso a saneamento básico. Não tem água encanada, não tem água... Você não consegue usar um banheiro aqui. Vocês vão ficar apavorados. Então não precisa ir tão longe para esse tipo de reflexão, infelizmente. Não é mesmo? Pois é. Você vê do seu ladinho, gente. É muito assustador. Mas e aí são pontos da cultura do livro que se aproximam da gente hoje, sabe? São pontos de ligação entre o que a gente vive hoje e o que ele escreveu há 70 anos atrás, né? Agora deixa eu te perguntar, Bárbara, o que você achou da nossa maravilhosa especiaria? Cara, eu fiquei muito... Eu falei, gente, do que estamos falando? Você se vicia. O bagulho te vicia e você tem que levar, porque tá no ar, tá solto. E aí você fica viciado e você precisa levar isso pra todo lugar, porque senão você morre. Eu fiquei meio assim. É interessante você ver a adaptação do corpo, né? Fala como Poe adaptou o corpo pra especiaria. Então, ele naquela vez que ele fica em coma ali, ele não tá em coma por causa enfim, da ingestão e tal. É porque aconteceu outra coisa. Mas eu fiquei, gente, Dorgas no ar, cara. Você fica chapado, basta respirar, você tá, gente, maravilhoso. Eu achei muito legal. Você quer fazer um raio? Eu achei muito legal o conceito dela reagir de forma diferente com pessoas diferentes, entendeu? Sim. De que ela vicia algumas pessoas, outras pessoas ela fortalece, outras pessoas ela ajuda a evoluir, né? Mentalmente a pessoa consegue fazer as pira dela. Eu achei muito doido. Mas só consegue fazer as pira dela. Dorgas muito. Não, muito louco. E o quão é cara, né? Tipo, e o rolê de que é uma grande questão ali, né? Eles estão ali por causa da especiaria. Ou seja, dá um high-low muito grande, gente. Narcos 2.0. E aí, o suprassumo, né, da história, que são as grandes, as minhoquinhas, né? As minhocas larva. Um bichinho show. Um verme. Tá vindo um verme. Eu fiquei, que verme, gente? Um verminho desse tamanho, de repente é uma baleia.
Gente, eu achei muito doido esse conceito. E assim, era muito legal. Antes de eu ler Duna pela primeira vez, eu vi as imagens, né? Porque teve um outro filme que eu não assisti, tá? Não assisti o outro filme. E aí, e aí eu ficava pensando, nossa, mas é um negócio tão bizarro, né? E até a própria a capa do livro, que é diferente. Essa capa aqui, ainda ela é um pouco menos, acho que um pouco menos, a gente consegue fazer leituras menos complexas isso aqui. Explicativas, A capa o que foi apresentado para um pôster, eu acho, do filme, que é essa imagem que a gente tá usando aqui atrás, parece um cu, né? Pera, deixa eu já... Ah, não! Ah, não! É, Ah, gata. não! O do filme é muito feio. Esse aqui parece que tem uns dentinhos, sabe? Ainda fica assim. É, Mas tem alguma coisa, tem o do filme... Parece um cogumelo. Um cogumelo. Qual é aquele cogumelo, gente? Que a gente come um monte. Ai, champignon. Parece um champignon, a parte de baixo. Que não deixa de parecer um cu, não é mesmo? É mesmo. É... Quem não tinha visto agora nunca mais vai desver. O cu do Paul. Yeah. Meu Deus. E se eu for ver essa porra desse filme no cinema, eu vou ver a minhoca? Ai, então, merda. Marquei a memória de vocês para sempre com essa reflexão agora. Marquei para sempre. Parece um Kindle Unlimited, ela quis dizer. Aí eu quero fazer uma reflexão aqui, tá? O filme tá chegando, a gente tem o Timothée, não sei lá das quantas lá. O pessoal tá falando que não tá conseguindo imaginar o Timothée. Como é que a galera tava dizendo aqui? Sem sal, interpretando o Paul. Mas, gente, o Paul não tem nenhum sal. O Timothée vai tirar ele de letra com aquela cara blasé dele. Aguarde, tá? Vai ser tipo. Só que assim. Bella Swan, né? O primeiro Mas filme. eu amo a Bella Swan. Vampiro. O primeiro filme, ele não é todo o primeiro livro, tá? Ele é só um pedaço. Ó, a Bárbara agora entrou em choque. Reza a lenda, tá? Que o primeiro filme não é uma adaptação completa do primeiro livro, tá? Todo mundo tava falando que ia ser uma parte. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tem os Fremen no trailer, tá? E a gente tem a Shani dos dois ali. Só que isso acontece muito depois de 50%, né? Muito depois de 50%. Não, gente, é impossível, não dá. Cara, e nem tem tanta coisa pra 2 filmes, gente. É grande. Mas metade do tempo tá Jessica e Paul dentro da nave. Cavando a areia. Fugindo do negócio. Gente, não tem pra tanto. Pelo amor de Deus. E se já tem a Shani, vão fazer o quê? A Shanna já tá lá, gente. Pelo amor de Deus. Tem um cu, tem a Shana, tem tudo. Não. E vai ser 2h30 de filme. Meu Deus. Eu já tô sentindo que eu vou assistir Tenet de novo. Eu fiquei pensando onde é que vai acabar esse filme. Vai acabar na hora que ele luta com o cara? Vai acabar na primeira tomada de poder antes da gente virar, tipo, pra última parte do livro, que é a parte onde tá todo mundo atacando. Essa parte toda do ataque, da negociação. Eu acho que essa parte toda vai ser o próximo filme. Mas onde é que vai acabar esse primeiro filme de Duna? Então vai acabar o quê? Com a hora que ele fala, eu sou o Duque, eu governo, pra ele não tretar com o site lá? Será que vai acabar aí? Vai acabar na morte do Leto. Ai, nem até a China, gente. A China não, a Shani. Ai, que merda. Não. Será que vai acabar ali? Onde que seria? Será que vai acabar... Pera aí. Será que vai deixar a última parte? Eu tô achando que vai deixar toda a última parte. Tipo, antes até de nascer o filho dele. Eu acho que antes de nascer o filho dele... Então, antes de passar 2 anos. Antes de passar 2 anos. Será? Será? Então, ele vai começar a treinar a galera. Pera, deixa eu lembrar onde é que termina esse capítulo. Ele vai começar a treinar a galera para o abate.
E aí eu acho que é Mas também. capaz da gente ver coisas no filme que a gente não viu no livro, por causa desses jumps, entendeu? Tipo, a gente não viu a Alia nascer, a gente não viu o filho do Paul nascer. Ó, o Hype Train. É. É mesmo. Do começo da parte 3, né? Talvez eles contem esses 2 anos que a gente não viu. Os treinamentos, ele ganhando a confiança dos Freemans, todas as coisas sendo interessante. Pode ser interessante, pode ser. Agora eu tô triste, que eu queria tudo de uma vez só. Mas é mais dinheiro pro Timothée. Não, divide em várias partes, né? Eu só espero que esse Ai, aqui gente. eles não dividam em várias partes, né? Pô, amiga. E se isso aí eles dividirem em várias partes. 3 filmes de 2 horas e meia. Imagina a tristeza. A tristeza do pobre. O pobre não tem onde Mas ele paz. depois de O Hobbit, eu juro pra você que eu não me surpreendo com mais nada na minha vida. 3 filmes. 3 filmes, eu juro pra você que eu não me surpreendo com mais nada na minha vida depois de O Hobbit. É de quem a produção? De que empresa? Não sei, peraí, Duna Filho. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir. Duna 2021. Legendary. Não conheço. Então é meio que desconhecidinha, né? Vamos Não ver. é Godzilla, Hum. que não é uma boa referência no caso. Círculo de Fogo, Warcraft, Jurassic World, Batman Cavaleiro das Trevas, Interestelar. Mas também Interestelar foi a prática. Interestelar e Jurassic Park provavelmente foi os únicos 2 hits. Bons. É. Que o resto é tudo filme mais Enola engraçado. Holmes. É. Homem de Aço. Pikachu. Pikachu. Bom, vamos. Olha, o trailer tá muito legal, né? Então, assim, eu estou botando as minhas cartas de que vai ser show. Vamos acreditar. Vamos Tem acreditar. Drácula, de 2014. Triste fim. Vamos acreditar que vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Isso O aí. diretor é... Deixa eu ver aqui. O Denis... eu não sei pronunciar. Villeneuve. Villeneuve. Ai. Inclusive é a produtora dele Que também. é que o tá... de Blade Runner e A Chegada, né? Então o cara faz um filme bom de ficção científica. Vamos acreditar. Né? E é bonito o Sugar Daddy também. Não é bonito, mas é rico, então é bonito automaticamente, né? Ai. Meu Deus. E olha que de CEO a Bárbara entende, tá? PhD em CEO. PhD em CEO, gente. O diretor disse que se o segundo filme acontecer, a protagonista vai ser a Zendaya. Curiosa pra ver a história a partir do Ela vai ponto ser de a vista da Shani? Shani. Não, ela vai ser a Ayla? Não, Será ela que é a segundo Shani. livro- Ela é a Shani? Ela é a Shani. Ah, Vai ser do ponto de vista dela daí. Interessante, né? interessante. Já tô curiosa. Gosto da Hum, Zendaya. Vamos ver o que vai rolar, tá? Vamos ver quais serão as águas de março, fechando o verão. Você vai prestar isso aí, viu? Você vai prestar isso Vamos aí. acreditar. Vamos acreditar. Amiga, depois, quando a gente assistir o filme, a gente vai ter que falar bom ou bosta. Bom ou bosta? É isso aí. É disso que eu gosto. É disso que eu gosto. Vamos. Você tem mais alguma coisa, amiga, que você queira debater especificamente? Não, acho que nenhum ponto mais. Acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Só ansiedade agora. Espero que a Alia tenha bastante pontos no próximo livro. Tô bem curiosa sobre ela. Tô ansiosa pra saber como é que vai ser desenvolvido esse casamento, né? Do Paul com a filha do imperador. E a relação dele com a Shani. Eu acho que vai ser interessante ter o livro pelo ponto de vista da Shani, porque vai ser aí uma outra concubina aqui, né? Vai ter mais. Interessante que o Duque nunca casou e o filho da concubina é o herdeiro do ducado, né? Interessante isso. Mas ponto que normalmente não acontece. Normalmente precisa ser de filho de casamento, filho legítimo, né? Que é filho de casamento.
Mas tô curiosa pra saber como é que vai ser. Eu acho que já apresentou várias coisas do universo pra gente, mas ainda tem várias coisas aí dentro das areias pra gente descobrir. Isso aí. E tô ansiosa. Olha só, gente, a gente tira uma folga agora de 2 semanas, tá? Pra começar o Messias de Duna, que é o segundo livro. Então, assim, por acaso não terminou de ler o Duna, tá atrasado no rolê, dá tempo, tá? De ler Duna pra pegar o Messias de Duna. O cronograma de Messias de Dunas é um pouco menor, porque olha aqui o tamanho desse livro, tá? Tem meia dúzia de página, vamos se orientar. Pois é. Começa dia 4 de setembro e vai até 1 de outubro, tá? Então é um mês de leitura para, basicamente, todo mês de setembro, para você ler Messias de Duna. Exato. E a nossa discussão vai ser no dia 2 de outubro, sábado, lá no canal de Dona Bárbara. Sim, já me segue lá, porque dia 2 de outubro estaremos tretando com o Messias. Isso aí. Ela não sabe o que fala. Mas dia 2 vem aí. Esse livro, gente, tem, deixa eu dizer pra vocês, menos de 300 páginas, tá? Na verdade, a história mesmo acaba na página 253. Ah, então assim, a discrepância, meu pai, a discrepância... É uma pessoa que entende muito de como calibrar livros de série, ó, como entende. E aí depois o terceiro a gente volta a ter um calhamacinho, tá? Pois é. Então, Mamão com Açúcar, viu, esse segundo livro. Mamão com Açúcar pra vocês. Mó paz. Mó paz, tá? Deixa eu agradecer aqui o Gerson, que deu seu sub. Jazz também deu seu sub. Arcanjo Studs deu seu resub de 3 meses. Senhorita Saracena, seu resub de 5 meses. Dona Bárbara Sachs se inscreveu. Tem sub. Você achou que eu ia vir aqui? Não ia presentear. Ia passar essa vergonha. Muito bem, a gente gosta assim, tá? Dona Nica que mandou alguns beats, muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que compareceu a essa discussão. Foi tudo. Maior que carreiras. Maior que carreiras. Essa semana eu vou subir a discussão lá na rede vizinha, tá? O VODzinho pra quem perdeu, quem quiser reassistir, tá bom? Então vai ficar bem à vontade. Pros atrasados também, né? Que aquela coisa toda que a galera não tá. Chega na hora. E fiquem de olho nas promoções, tá? Que vocês estão falando aí que tá caro o livro. Sim, essas edições da Aleph estão caras, tá? Mas elas de vez em quando entram em promo, tá? Agora, por exemplo, na Book Friday, o primeiro livro entrou em promo. Tava bem bom até o preço, então fiquem atentos aí. Qualquer coisa, temos o e-book também, que tá sempre um pouquinho mais acessível aí pra galera, tá? E se você, por acaso, tá, ainda não está inscrito lá no canal do Senhorita Bárbara... Bárbara, faça seu jabá aí. Que horas é as suas lives de madrugada? Conta pra galera. Gente, eu faço live 6 da manhã, então pra galera aí que trabalha cedo, às 6 eu já... A gente vai até às 9, depois a gente abre meio... Vai até as 2, às vezes a gente emenda, vai das 6 até as 2. E lá na rede vizinha, meu nominho, vocês me acham. Vlog de rotina, vlog de leitura, minha vida é um vlog, então... E meus Instagram, Segredos Amigas, então quem quiser me conhecer, se aproxime, vocês vão ser muito bem-vindos. Obrigada, Tamis, pelo convite para leitura. Amei, não seria um livro que eu leria se não fosse uma leitura em conjunto. Então eu vou dizer que eu fiquei muito surpresa, tá? Que eu joguei lá no grupo das meninas e eu falei assim, ai, gente, alguém interessado, assim, em participar da leitura? E a Bárbara disse, eu. E eu fiquei, você, Bárbara, você! Amada! Amada, mas eu adorei, acho que foi super rica a nossa discussão aqui hoje, tá? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia aí, especialmente quem tava comigo desde o meio-dia, vocês não aguentam mais ver minha cara, são 8 da noite. Eu vou descansar, que eu também não aguento mais falar no dia de hoje, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, um bom final de semana, tá? Beijo! Beijos pra vocês e tchau, tchau, gente!